Bom, pessoal, com um fraquíssimo desempenho no Campeonato Brasileiro, São Januário já não faz mais diferença para o Vasco na competição. O Vasco tem aproximadamente 50% de aproveitamento quando joga em São Januário. Um fator crucial para que esse momento atual do Vasco esteja acontecendo, nessa fase tenebrosa que o Vasco está passando. Nem mesmo no nosso Caldeirão o Vasco mais consegue vencer seus jogos. Esse jogo contra o Ceará foi o 8º jogo do Vasco em São Januário na competição. Dos 24 pontos disputados atuando no estádio, o Vasco somou apenas 12 pontos, um aproveitamento, como eu disse, de 50%. Os outros 12 pontos que ficaram pelo caminho aumenta mais ainda o alerta do Vasco nessa briga para se distanciar da zona do rebaixamento. Atualmente na 15ª colocação com apenas 23 pontos. O Vasco está apenas a um ponto do primeiro time dentro da zona, que hoje é o Vitória com 22 pontos. Os jogos que o Vasco fez no Brasileirão nessa temporada de 2025 foram os seguintes, né? Venceu o Santos por 2-1, 3-1 no Sport, 3-0 no Fortaleza, depois perdeu para o Bragantino por 2-0, empatou com o Grêmio por 1-1, Atlético Mineiro 1-1, perdeu para o Corinthians por 3-2, lembrando que era o Corinthians reserva e o Vasco titular, e empatou por 2-2 com o Ceará. O Vasco, com um jogador a mais, boa parte do segundo tempo, não conseguiu vencer adversários do Grêmio para baixo, adversários acessíveis, que era para o Vasco ter conquistado todas as vitórias. Infelizmente, o Vasco deixou muito a desejar, perdeu pontos preciosos e não conseguiu vencer jogos fáceis, digamos assim, né, dentro do Caldeirão. Um fato curioso é que a maioria desses jogos é após a chegada do Fernando Diniz aí ao Vasco. O Vasco não consegue ter sucesso com o treinador e no comando quando o assunto é jogos em casa. O Diniz comandou cerca de 7 jogos do Vasco aí no Brasileirão em São Januário, apenas uma vitória, 3 empates e 3 derrotas e um pífio, um fraquíssimo aproveitamento de 28,6%. E além do mais, o Vasco tomou mais gols do que marcou, fez 9 gols e tomou 11. Com certeza aí, isso diz muito sobre o trabalho do atual técnico do Vasco, que eu já falei algumas vezes aqui no canal, até mesmo no vídeo mais cedo, que eu defendo totalmente a saída do Fernando Diniz. Eu sei que pode ter vários argumentos aí, que podem até mesmo alguns vascaínos utilizarem para defender a permanência do Diniz, mas o que o torcedor tem que lembrar é que o Vasco está caindo de divisão na mão desse treinador. Isso daí já deixa bem nítido que ele não é técnico para o Vasco. Ah, tá jogando bonito, tá? E daí, mano? O que adianta jogar bonito e o time cair? Adianta alguma coisa? Se o Vasco tivesse ganhado o jogo ontem e furado a bola, sem querer sair jogando, sem querer dar espetáculo, a gente teria conquistado os 3 pontos ontem. O Vasco estaria umas posições acima aí na tabela com um respiro maior para essa sequência difícil que vamos ter pela frente. Jogos complicadíssimos. Muita coisa, lógico, vai para a conta do Fernando Diniz, que teve, diga-se de passagem, para quem não se lembra, uma pausa gigantesca para o Mundial de Clubes, onde ele teve mais de um mês praticamente para trabalhar com essa equipe do Vasco. Teve pausa para a data FIFA, um monte de coisa, ganhou reforço e nada aconteceu. O Vasco continua do mesmo jeito no Brasileirão. Ele só conseguiu uma classificação aí às semifinais da Copa do Brasil. É uma coisa importante, sim, não tem como negar isso, mas o Paiva também conseguiu isso ano passado. Também é sempre bom lembrar que o Vasco foi eliminado de maneira vexatória na Copa Sul-Americana pelo Independiente Del Valle, depois da pausa para o Super Mundial de Clubes da FIFA, né? O Vasco voltou jogando muito pior do que quando tinha terminado antes de começar o Mundial. E com certeza a gente não sabe qual é o futuro do Vasco. O futuro é muito perigoso, o torcedor está com medo do que pode acontecer nesse final de semana contra o Flamengo e na sequência dos outros jogos. Se o Vasco não pontuar, vamos parar na zona do rebaixamento, dependendo aí dos resultados. Podemos até mesmo estar na vice-lanterna da competição. Comenta aí o que você acha desse atual momento fraco do Vasco, fraquíssimo momento do Vasco, quando joga em São Januário. Caldeirão não faz mais a diferença. Bom, e ainda falando do que foi esse jogo contra o Ceará, a imprensa colombiana vem destacando bastante aí o zagueiro Carlos Cuesta, que fez o gol aí do empate do Vasco, digamos assim, né? Porque o gol dele foi que deu empate para o Vasco nessa partida contra o Ceará. Se ele não tivesse feito aquele gol, o Vasco teria perdido por 2-1 para o Ceará. E com certeza ele foi um jogador importante, fez a sua estreia e teve repercussão internacional, já que ele é um jogador da seleção colombiana. E também aí o Andrés Gomes, um jogador colombiano que já deu 2 assistências em 3 jogos com a camisa do Vasco. Um jogador muito interessante, foi muito insinuante nesse último jogo e o torcedor já está até mesmo pedindo a titularidade dele no lugar do Ryan, que foi muito mal, mas muito mal mesmo nesse último jogo. O Andrés Gomes deu mais mobilidade, velocidade ao ataque vascaíno e é um jogador que pode ser importante ainda nessa temporada. O Carlos Cuesta claramente chega aí para ser o xerifão da zaga, já deverá formar a dupla de zaga no próximo jogo contra o Flamengo, juntamente ali com o Robert Renan. A gente espera que esses 2 jogadores ganhem mais minutos,
sejam titulares do time do Vasco, porque são jogadores que podem ajudar bastante e quem sabe ainda disputar a próxima Copa do Mundo, se o Vasco não cair de divisão, né? Porque se cai, esses caras vão embora do Vasco lá em dezembro. O que a gente espera é que esses jogadores ajudem mais o Vasco, voltem para suas seleções também, para ter visibilidade, o Vasco, quem sabe, vendê-los futuramente, né? Por mais que o Carlos Cuesta ainda não seja jogador do Vasco, mas ter um empréstimo longo, né? Caso o Galatasaray venda ele, o Vasco vai ganhar alguma grana, por ter uma vitrine aí do atleta. Mas a situação com o Andrés Gomes é muito interessante, porque é um atacante muito jovem, um jogador muito promissor, e a gente espera que esse atleta se desenvolva mais ainda e que ajude o Vasco nesse restante de temporada e nos anos seguintes que ele permanecer aí com a nossa camisa. Aqui no Brasil, os torcedores vascaínos também gostaram bastante da estreia do Carlos Cuesta com um gol, né? Melhor impossível, só faltou a vitória do Vasco, mas a grande maioria esmagadora concorda com a possibilidade aí do Andrés Gomes ser titular, né? Porque acharam um jogador maravilhoso, um atleta aí que mostrou muita capacidade, como eu disse, já chegou a sua segunda assistência e esperamos aí que esse atleta continue evoluindo, que seja importante para o Vasco. Já que a gente falou do assunto reforço, né, jogadores que chegaram para agregar o elenco vascaíno, o Vasco ainda pode contratar jogadores. E tá claro, tá nítido para todo mundo que tem que ainda tentar trazer um jogador para a primeira volância ali, para ser o primeiro volante do time do Vasco. O Vasco hoje está com um elenco muito escasso nessa posição devido às lesões do Tietê e do Jair. O Vasco emprestou o Esposa. Muita gente defendendo aí que o Esposa não tinha que ter saído. Pô, se o Esposa tivesse no Vasco, não ia fazer diferença alguma. Ia ser mais um Matheus Cocão pra gente xingar, pra gente falar que não tava jogando nada com a camisa do Vasco. Ia ser mais um ali que não ia dar certo. Não critico o empréstimo do Esposa, mas sim, agora a diretoria tem condições de tentar trazer mais um primeiro volante pro elenco, nem que seja para compor, porque a janela está aberta para trazer jogadores que estão sem contrato, jogadores sem time e jogadores que estão atuando em divisões inferiores. Não é possível que na Série B não tenha um camisa 5 de qualidade para o Vasco tentar trazer, para pelo menos compor o elenco, porque não dá para utilizar mais o Matheus Cocão. Como eu disse, também podemos trazer jogadores que estão livres no mercado. Certamente, deve ter algum nome interessante aí no mercado dando sopa. O Admar Lopes é um cara muito inteligente, com certeza seria capaz de trazer um bom nome para o Vasco a custo zero, o Vasco tendo que arcar somente com os salários do jogador, independentemente da nacionalidade do atleta. O Vasco pode contratar qualquer jogador japonês, estadunidense, jogador europeu, jogador da Arábia Saudita, não importa a nacionalidade. Se o Vasco está precisando de um primeiro volante, o Vasco tem que ir ao mercado contratar, porque não dá para jogar com o Lucas Oliveira improvisado, como o Diniz fez ontem, tampouco com o Nuno Moreira como primeiro volante, e menos ainda com o Coutinho, porque o Diniz fez essas 3 colocações ontem no jogo contra o Ceará. Só quem analisou o jogo percebeu isso dentro do campo, porque ele fez essas 3 loucuras ontem para colocar um primeiro volante, porque não tinha um primeiro volante no elenco. Temos aí jogadores lesionados, o Tietê está sendo preparado para o jogo contra o Flamengo, e se ele machuca de novo? Vai jogar o Cocão? Vai ter que improvisar novamente, porque temos só o Hugo Moura para a posição, cara. O Hugo Moura é titular, mas precisa ainda de mais um reserva. Não dá, precisa trazer mais um jogador para compor o elenco vascaíno. Na minha opinião, seria necessário contratar mais um camisa 5. Não sei se é da ideia da diretoria contratar mais algum reforço, mas essa é a minha opinião. Eu acredito que de muitos vascaínos também devem concordar comigo, né? Se você acha que o Vasco tem que contratar alguma outra posição, talvez seria interessante trazer um reserva para o Verratti, né? Um camisa 9 reserva, mas acho que a diretoria não planeja fazer esses movimentos no mercado. Mas está aí. A gente espera, quem sabe, a diretoria esteja analisando que precisa contratar mais um volante, porque essa é a minha análise, cara. Vendo o time do Vasco, o time ainda tem muitos buracos, precisa ainda tentar contratar. Se der para contratar, se dá tempo para contratar, tenta contratar, mano. Porque o time não pode cair, a gente não pode ir para a segunda divisão, não podemos colocar jogadores que estão com um nível técnico muito abaixo para jogar em jogos decisivos, como foi o jogo de ontem. E o Matheus Cocão comprometeu a equipe. Ele comprometeu o time. Eu sei que o PH também comprometeu um jogador que a gente pede na seleção, mas o Cocão, velho, o erro dele foi muito grave, cara. Muito grave. Um erro ali de posicionamento, ele estava muito mal no jogo. Muito mal mesmo. Uma partida horrorosa do Cocão. Certamente já não é a primeira vez. Muitos jogos o Cocão está muito abaixo nessa temporada. E o Vasco precisa trazer, na minha opinião, mais um volante para compor o elenco. Até agora, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, só temos ali à disposição Barros, Hugo Moura e também o Cocão. O Paulinho não é primeiro volante. Temos esses 3 outros jogadores que podem fazer essa função. 2 deles não são primeiro volante, como é o caso do Cocão e também do Barros. Com certeza aí precisa tentar buscar mais um 5ão clássico aí no mercado, na minha opinião. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu demais ter assistido até o final. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto. Assim que tiver novidades, vamos trazer aqui no canal. Forte abraço e é nóis!